Agora serão os fundos imobiliários a serem tributados, segundo algumas fontes. Isso e mais agora aqui no Morning Call, dia 10/6/2025, por aqui Max Braga. Bom dia a todos, é isso mesmo que você ouviu. Fica comigo até aqui o final, que eu te explico essa história sobre os fundos imobiliários, depois da novidade de ontem, já em relação à compensação do IOF. Vamos passar primeiro aqui pela parte do macro, e a gente já chega lá, tá? China, então, fazia tempo que não vinha alguma notícia relevante aqui de China para nós avaliarmos. Dados do comércio exterior referentes a maio vieram mistos por lá, tá? As exportações cresceram 4,8% na comparação anual, mas ficaram abaixo do que era projetado, que era de 5%, tá? E o dado anterior ainda era de 8,1%, então ficou bem abaixo, sinalizando ali desaceleração, né, na demanda externa, tá, de produtos da China. Já as importações diminuíram também, eles importaram bastante menos, aí ia ficar complicado, né? Eles importaram menos, foi um recuo de 3,4%, contrariou também as expectativas, né, que era que caísse ali em torno de 0,9%, tá? E isso pode indicar também enfraquecimento no campo doméstico, no consumo doméstico. Mesmo assim, a balança comercial deles continuou com um superávit bastante forte, 103 bi de dólar. O esperado era 101 bi, então superou um pouquinho o esperado. Um país que muito exporta, né? Com certeza precisa ter superávit na sua bolsa, na área de exportações, né? Na sua balança comercial. México, vimos aqui já direto da Ásia para as Américas. A inflação voltou a subir lá em maio. O índice de preços ao consumidor subiu 0,28% e no mês ficou em 4,42% na comparação anual, tá? Superando então os 3,93 registrados em abril e volta-se novamente ali a ter um olhar mais cauteloso, né, em relação à economia do México, tá? Lá também teve uma alta mensal de 0,30% no núcleo da inflação, tá? Que exclui ali os itens mais voláteis. Então, isso realmente tá preocupante ali para a área do México também. Bom, Brasil, né? Hoje tem mais coisas para falar de Brasil. Lá vem os caras novamente. Vou falar um pouquinho mais sobre o que aconteceu ontem, né? E por que é prejudicial. E outra, tá? Não foi revisto nada do IOF até agora. Atenção, aqueles aumentos na parte de câmbio, etc., vão continuar, porque os que caíram foram só dois deles lá, o dos fundos de investimento, né, e as alíquotas de câmbio direto, ok? Mas vamos lá. Hoje a gente tem, né, a divulgação do Boletim Focus, né, atualizando ali as projeções de mercado. Não sei se isso é relevante para agora, tá? Porque eu queria falar de outra coisa, né? O destaque continua sendo, então, lógico que no textinho que meus clientes recebem, né? Vocês conseguem essas outras informações também. Mas aqui para a parte do vídeo eu queria deixar mais claro para quem acompanha aqui no canal por vídeo, né? O que aconteceu ontem, aquela reunião de domingo, etc, etc, que o legislativo decidiu, então, que o governo editará uma medida provisória para compensar a perda de arrecadação com novas fontes. O que está acontecendo? Não é uma perda de arrecadação. Não existia a arrecadação auxiliar do IOF. Foi feito de forma discricionária, na caneta. Vamos aumentar impostos para arrecadar, porque a gente está num buraco fiscal, não tem como pagar as dívidas que nós mesmos estamos fazendo, o governo. Tá? Então não existe uma alíquota para arrecadar com novas fontes. Eles estão criando novas e novas e novas fontes. Tá? Então, ponto um. Né? Outra coisa, o IOF, nada, não foi revertido, ok? E aí,
que eles propuseram, né? E é uma medida provisória. A medida provisória ela pode ser colocada para estar válida e o Congresso tem 180 dias para aprová-la. Se não aprovar, ela cai, deixa de valer. Mas a gente conhece, né? Como que é as coisas. Coloca lá como medida provisória, deixa lá 180 dias. Ninguém vai falando disso, vão esquecendo, vão esquecendo. No finalzinho ali, quando tiver próximo de vencer, a gente aprova isso com algum apoio do Congresso. Então, tudo que está sendo dito agora tem uma grande chance de ser permanente, tá? Enfim, ainda dependemos ali do Congresso, então cobrem, cobrem o seu deputado, o seu senador, embora eles não façam nada além de só pegar nosso dinheiro, mas vamos lá. Não vai ficar muito longo aqui. Bom, primeira coisa, aumento da alíquota de casas de apostas de 12 para 18%. Tudo bem, eu não sou exatamente a favor de jogos legalizados, jogos de apostas, etc., mas cada um faz o que quer com o seu dinheiro. Tá? Então, se vai ficar mais caro para as bets pagarem imposto, vai ficar mais caro para você que aposta também. Ponto. O repasse desse imposto vai ser nos seus prêmios. Ok? Equiparação da CSLL de fintechs a bancos de tributação, ou seja, as fintechs já são empresas menores, né? E elas vão agora concorrer com a mesma alíquota ali dos grandes bancos, né? Da CSL, enfim. Matando então as novas empresas startups. Tributação de LCI e LCA na alíquota de 5%, tá? Tirando então a atual isenção. O Haddad foi lá e falou que esses títulos continuam incentivados, só que agora só não serão isentos. Eu estou falando aqui de clientes meus que às vezes guardam R$ 100, R$ 200 por mês para fazer uma poupança para sua aposentadoria ou para os seus filhos no futuro. Essa medida não vai afetar milionários, vai afetar nós, todos nós. A tributação das letras de crédito do agronegócio e do mercado imobiliário são justamente para fomentar o crescimento do país. E aí, tributação vai, no caso do agro, vai impactar em menos investimentos, na fuga de capitais também, porque tem muita gente que vai parar de colocar o seu dinheiro nesses títulos, possivelmente com efeitos mais a longo prazo, aumento até dos próprios alimentos. No mercado imobiliário não é diferente. Tá? Então, ainda assim, ainda vai atingir CRIs, CRAs, debêntures. Fundos de investimentos compram CRI, CRAs, debêntures para ter na carteira. Como vai ficar tudo isso? Então, isso que está acontecendo não é algo que está simplesmente ali afetando o grande investidor, não é, somos nós, todos os dias. Tá? E aí também foi discutida a possibilidade ainda de 10% de cortes em benefícios fiscais. Pensa comigo, uma empresa que teve um benefício fiscal, uma isenção fiscal para construir a sua fábrica naquela cidade que forneceu ali para ela, ou o estado, ou o próprio federal, né? O governo federal foi lá e concedeu uma isenção fiscal para que aquele empresário pegue o seu dinheiro e gaste ele para fazer uma fábrica, gerar empregos, fazer a economia funcionar. Agora vamos tirar o benefício ali seu. Como que fica, né, o brasileiro, a confiança do investidor num Brasil? O cara gastou o seu dinheiro contando com a isenção fiscal. Agora a gente tira aqui porque eu estou precisando de dinheiro. Então é assim que está sendo conduzida toda a questão fiscal aqui, os gastos. Em nenhum momento foi dito que talvez revêssemos algum corte de gastos, mas nada foi divulgado. E vocês acreditam realmente? Comentem aqui para mim, na caixa de comentários, se o governo vai cortar algum gasto.
demitir alguém ou diminuir um ministério ou uma secretaria? Eu acredito que não. E ainda monitoramento nas fraudes do BPC, né? Bom, o presidente da Câmara, né, o senhorinho lá, nem vou falar de nome dele aqui, continuo nervoso com isso, muito nervoso, afirmou que o Congresso não tem compromisso formal com a aprovação do MP. Tá? Então, que será necessário construir ainda com o, com o Congresso, enfim. Bom, vou passar rapidinho aqui nos mercados acionários. Vamos falar só de Brasil. Ontem registrou uma alta de 0,31%. O Ibovespa, perdão, no Brasil, o recuo de 0,30%. Estava olhando dados aqui dos Estados Unidos, da Nasdaq no caso. Então, o Ibovespa recuou 0,30% e encerrou a 135.699 pontos. Desde que atingimos as barreiras dos 140, não tivemos mais altas praticamente, tá? Só queda, queda, queda. Destaques do dia ficaram com Gerdau, subiu 6,41, Metalúrgica Gerdau 5,21. E quem caiu mais foi a própria B3, a ação da B3, 3,02 e Droga Raia Brasil 2,90. E aí, estou trazendo uma outra matéria aqui de hoje, né, a 14 horas, tá? Então, de madrugada, atualizada, né? Ela é de ontem, mas foi atualizada. Abre aspas. Governo deve propor que FIIs e Fiagros paguem 5% de imposto a partir de 2026, diz jornal. Ok? Então vamos lá. O jornal, de acordo com o jornal Valor Econômico, que é do Grupo Globo, vou ser rápido aqui, depois a gente vai falar mais disso, porque o vídeo já está ficando longo. Mas o governo deve propor também, junto com a medida provisória, a cobrança de IR de 5% sobre os fundos imobiliários. É isso. Estávamos caminhando a passos largos, de forma tranquila, para a isenção dos fundos imobiliários agora, né? Esse assunto eu acompanho de perto, mas parece que não. Parece que eles vão, então, alvo de taxação seriam, então, todos os FIIs negociados em bolsa ou mercado de balcão, ou seja, tudo, listados e também setipados, tá? Não há ainda previsão de quanto isso poderia arrecadar para o governo. Perdão. Mas segundo o valor também, a alíquota seria aplicada nas emissões realizadas a partir de 2026. Os títulos que já estão no mercado continuariam isentos. Ou seja, né, não vai mais se criar, então, fundos imobiliários novos no Brasil. Bom, pessoal, esse é o Morning Call de hoje. Continuo extremamente bravo com toda essa situação. Não afeta a pessoas diferentes de mim, de você e dos meus clientes, por exemplo. Então, enfim. Faça barulho. Fale com o seu senador, com o seu congressista, com o seu deputado, enfim. É a única coisa que ainda nos resta fazer, porque, enfim, né? Daqui a pouco nem falar mais a gente vai poder. Então, aproveita agora. Forte abraço. Nos vemos amanhã no próximo Morning Call. Tchau.